Olá, seja bem-vindo a mais um BRQ Connect, o videocast da BRQ, para falar com líderes e parceiros estratégicos, para falar sobre o que realmente importa no mercado. Meu nome é Silvio Andrade, sou vice-presidente de Digital Transformation e hoje nós vamos falar com o Robson Martinho, que é Senior Head of Digital Products e Generative AI no Santander, e nós vamos ter um papo aqui bacana sobre agentes inteligentes para investimentos. Robson, a forma com que a gente está se relacionando com investimentos já vem mudando há muito tempo. Mas aí a gente tem a IA generativa mexendo nessa última fronteira na relação ali com os assessores, com os clientes. Como é que você percebe esses últimos 2 anos de mudança dessa forma de se relacionar com o cliente de investimento e o quanto que a Generative AI traz algum tempero importante aqui para você? Legal, Silvio. Obrigado pelo convite. Muito bacana estar aqui com vocês. Eu vejo esse desafio de investimentos até num período mais longo do que esses últimos 2 anos. Na verdade, nos últimos 10, o que mudou na indústria foi uma mudança no eixo de gravidade do poder de escolha dos clientes, né? Então, saiu de uma relação um para dois, na quantidade de opções que esse cliente tinha de instituições financeiras para investir, da prateleira de investimentos, e veio para um mundo que é de fato aberto, altamente competitivo. E o que a generativa traz para o cliente dentro desse contexto, por um lado, é a capacidade de entender de forma mais simples o que esses investimentos trazem, porque ao mesmo tempo que a escolha mudou, eles também ganharam complexidade ao longo do tempo. Verdade. Por terem ganho complexidade, entender, né, para fazer uma decisão importante de vida, que é investir, eu preciso ter clareza e mais objetividade sobre isso. Então, por um aspecto, e a generativa tem ajudado a gente a explicar melhor, a conectar melhor com o cliente o que é essa oferta, o que é esse ativo, o que é essa escolha financeira de vida que eu posso fazer. Do outro lado, é fato que é uma feature, uma característica da indústria de investimentos, o assessor. É de fato alguém que pega na mão do cliente e vai junto tomar essa decisão de investimento, uma decisão importante de vida. E a generativa também tem mudado, né, o nosso pitchmaker, um pouco do contexto que a gente está aqui para falar também, uma solução que ajuda o assessor de investimentos a fazer uma conversa mais efetiva com o cliente, mais próxima, no tom de voz que o cliente precisa, que ajuda o especialista a trazer aquilo que tem de mais importante da conversa para o cliente entender, é algo que ajuda o assessor. Então, nesse contexto, a generativa está mudando a forma como o cliente interage com as soluções de investimento, elas cresceram em complexidade, a escolha aumentou e os clientes precisam de ajuda, apoio para entender isso. E do lado do assessor de investimentos, que muitas vezes é essa pessoa que faz o papel de guia nessa jornada de investimentos, aí a generativa tem tornado mais fácil, mais próximo essa dinâmica de interação, de verdade trazendo para o especialista conteúdo, repertório, de maneira organizada, para ele trazer o pitch efetivamente para o cliente naquilo que é necessário, né? Naquela interação. É interessante você falando porque, de fato, né, eu acho que o cliente, independente do volume de investimentos que ele tem, está muito evidente hoje que as opções, as possibilidades são muito grandes. E a gente já fala há muito tempo de pessoas que a gente não tem uma educação financeira suficiente para lidar com esse universo. Eu acho que neste contexto o assessor cada vez mais tem uma importância na decisão e de entender a característica do cliente. Mas aí a pergunta agora é, olhando o cliente como um centro, mesmo com a ajuda do assessor, esse aumento de complexidade, como é que você enxerga? Qual que é a saída para a gente poder entender as necessidades individuais de cada cliente e lidar com esse mar de possibilidades de investimentos, de profundidade de investimentos, enfim, pessoas muito letradas no tema, mas a grande maioria pessoas que conhecem muito pouco e precisam de ajuda nessa tomada de decisão. A tecnologia é fundamental aqui? Eu acho que essa é uma pergunta super importante para colocar todo mundo na mesma página com relação a qual é a fundação dessas soluções, né, de IA generativa, porque a IA generativa a gente vai falar é uma parte do que a solução entrega para o cliente como possibilidades, mas também num contexto em que a gente consegue oferecer para clientes diferentes, porque existem esses perfis. Tem um cliente
do nosso private banking, por exemplo, que é o segmento de mais alta renda que os bancos no geral têm no Brasil, o Santander também tem, que são super especializados, conhecem profundamente aquilo, e o que esses clientes querem é se certificar de que o assessor sabe do que ele está falando, de que ele tem conhecimento profundo com relação à recomendação que ele está fazendo. Do outro lado, clientes que normalmente estão entrando nessa jornada de investimento, estão começando a dar os seus primeiros passos nessa jornada, não necessariamente clientes que têm menos para investir, mas de fato estão começando essa jornada, querem entender de forma simples, sucinta, porque todo mundo tem pouco tempo, o que esse investimento significa. Acho que é importante comentar que do ponto de vista de solução e tecnologia, como eu falei, não é só IA generativa. IA generativa, a escolha do modelo, o que a gente traz para o contexto, de fato, é aquela camada adicional, é a joia da coroa em uma solução que ajuda o assessor a fazer uma boa recomendação e ajuda o cliente a entender aquilo que está sendo comprado e investido. Uma boa fundação de dados é super, super importante, porque você tocou num assunto que a gente pode comentar um pouco aqui, que é personalização. Exato. Eu não quero que a oferta que venha para mim, ou a conversa que aconteça comigo como cliente, seja a mesma conversa que aconteça com você. Você tem um contexto de vida diferente do meu, você tem um histórico diferente de mim, você tem expectativas sobre o futuro que são diferentes das minhas. Então, personalizar a oferta, a conversa, a interação com base em tudo isso é chave. Então, uma fundação forte de dados, uma inteligência de dados aplicada, uma boa estratégia de CRM, no sentido de saber qual é o momento de conversar com o cliente, qual é o melhor canal, o melhor touchpoint. E em cima disso tudo, e a generativa que traz humanização, por mais que seja uma ferramenta tecnológica, traz humanização para uma interação, é super fundamental para esse processo. Então, diria que tem uma fundação importante para além do uso da solução de IA, que é importante nesse processo, para que a gente consiga, de fato, personalizar ou hiperpersonalizar essa solução para os diferentes públicos. Porque tem clientes, assim como nós somos diversos como pessoas, nós somos diversos como clientes. Tá? Perfeito. E você estava falando, né, dessa característica de a IA generativa é uma camada que você consegue aproveitar, mas se você não tiver uma base estruturada, sólida, os assessores preparados, também isso não resolve, né? Isso não vai trazer ou substituir aquilo que você tem fundamental, que é a estratégia do investimento, é conhecer as características das pessoas e você tem uma ferramenta que te acelera nesse processo. Onde você enxerga são as oportunidades olhando daqui para frente? Se a gente pegar as características dos clientes com relação ao investimento, buscando ali ganhar maturidade, definir uma estratégia de vida de como lidar com o dinheiro. E essas tecnologias chegando cada vez mais próximas aqui, ou viabilizando esse relacionamento. Onde está a grande oportunidade? Está nessa parte estrutural, de conhecer mais e estruturar a parte de dados? Está nessa camada? Como é que você tem olhado para isso? Eu acho que as oportunidades se apresentam em alguns lugares dessa cadeia de valor. Acho que é primeiro justo explicar que a gente começou a nossa jornada com essa solução para ajudar o assessor a fazer uma conversa mais efetiva com o cliente, por aquilo que nós entendemos ser um espaço onde havia menos risco, inclusive com como a tecnologia nasceu. Hoje a gente tem ferramentas que nos ajudam a entender melhor se a ferramenta está alucinando, não está, avaliar o comportamento dos agentes da tecnologia, porque diferente de outras tecnologias baseadas em dados, essa é uma tecnologia probabilística, não determinística. Né? Então, esse comportamento que é probabilístico, a gente precisa lidar com ele numa interação com o cliente. Eu não posso acertar 9 vezes e errar uma vez numa interação com o cliente, porque essa vez que eu errei, se eu errei para um caminho que é diametralmente diferente da expectativa do cliente, provavelmente eu perdi um cliente nessa interação. Então, a gente começou por algo que a gente entendia ter menos risco, mas grande potencial. A gente estudou o dia a dia do assessor e viu que a maior parte do tempo dedicada nessa jornada de uma conversa com o cliente era na preparação do pitch. Porque eu tinha que juntar fontes de informação diferentes, eu tinha que olhar o morning call da tesouraria, eu tinha que olhar as características específicas daquele cliente, a carteira recomendada que o banco olhava para a expectativa, né, para o perfil daquele cliente, para formatar aquilo numa oferta e efetivamente apresentar aquilo numa conversa que fizesse sentido. Então, a maior oportunidade no começo para a gente, e é onde a gente está explorando hoje, está naquilo que tinha menos risco e maior potencial. Quando a gente olha para frente, acho que é justo comentar que
eu imagino cada vez mais o papel do humano, da pessoa, do assessor aqui, como que a indústria definiu como human in the loop. Então, essa pessoa vai ser o especialista que tira a dúvida da IA. Quando o modelo tem dúvida sobre qual caminho seguir, sobre qual oferta fazer, se o perfil daquele cliente é aquele mesmo, o assessor vai jump in, vai entrar nessa conversa para poder desambiguar. Fora isso, o assessor tem um papel fundamental em que ele empresta o seu rosto, a sua reputação para o cliente. Porque para a ferramenta conversar com o cliente, porque nesse contexto o cliente espera de novo alguém que dê a mão para ele, para ela, nesse momento de tomar uma decisão importante de vida, né? Alguém que de fato no aspecto até neurocientífico da coisa, divida o risco daquela decisão. Uhum. Então eu vejo que a pessoa no cerne dessa solução será sempre importante, mas o papel dela vai mudar ao longo do tempo. Começa como alguém que é de fato uma babá de uma IA e evolui para ser um tutor, alguém que dá aqueles empurrões, aquele direcionamento para um modelo que já conhece muito aquilo que o cliente espera. Isso é dentro do mundo de investimentos, assessoria. Quando a gente olha para outros aspectos na organização, tem uma série de profit pools ou de espaços de rentabilidade que são prontos para serem disruptados nesse contexto. Acho que a indústria tem falado muito sobre isso, no Santander a gente não enxerga diferente. Então, o atendimento ao cliente pode melhorar muito a partir dessa visão. Personalização ou hiperpersonalização do contato a partir daquilo que eu apresento no nosso aplicativo pode e vai melhorar muito a partir desse tipo de tecnologia. Então, tem uma série de caminhos aqui que são mais óbvios ou de primeira derivada e tem, dentro desse contexto de agentes que está nascendo, oportunidades que a gente ainda não descobriu ou não explorou. Então é justo comentar que dentro do mundo de investimentos, essa evolução é do papel, principalmente do papel do assessor com relação ao potencial da tecnologia direta, né, diretamente de face com o cliente. Quando a gente olha para outros espaços dentro da indústria e dentro do Santander, por consequência, tem muita oportunidade, inclusive fora do contexto de investimentos. Perfeito. É claro que envolvido nesse contexto, a gente tem uma visão, eu tenho uma visão muito clara de um acerto de estratégia com o pitchmaker. Como você falou, né, ele começa com esse estudo dessa jornada toda, né, do assessor e encontrar aqueles lugares onde a tecnologia faz a diferença e onde a gente mantém o humano, onde ele faz a diferença. E muitas vezes, na vontade de pôr a tecnologia, as pessoas buscam só o lado da eficiência e não tentam estruturar esses melhores, né, esses dois mundos. Porque, de fato, é uma tecnologia surpreendente, mas é uma tecnologia nova e que a gente precisa ter os controles sobre ela. E, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas com essa capacitação, treinadas, preparadas para poder fazer essa interação. Essa estratégia veio de um modelo de pensamento? Isso foi descoberto ao longo dessa jornada de identificação da oportunidade? Como é que foi esse processo para vocês? Eu acho que a pergunta é super boa. Veio de uma estrutura de pensamento, veio de um framework, de uma estratégia em que a gente olhava, como eu comentei, para maiores oportunidades com menor risco. E o risco da tecnologia, no sentido dela sair do trilho em direção àquilo que a gente esperava. O lugar onde você mais consegue controlar essa nova tecnologia. Perfeito, onde havia maior controle, menor risco na interação com o cliente e maior potencial de resultado. A gente elencou uma série de casos de uso na organização. Tem casos, a gente desenvolveu inclusive soluções para fora do mundo de investimentos, mas essa de investimentos acho que a gente fez não só o processo de uma boa escolha, de um bom processo decisório estratégico a priori, que a gente olhou para o panorama do mercado, o que a tecnologia oferecia, as oportunidades que a gente tinha dentro da organização para fazer as escolhas, mas não só por isso foi bem sucedido, mas também porque a gente fez um baita trabalho de produto, de tecnologia, de user experience, olhando para aquilo que o assessor precisava, olhando para o dia a dia, estudando a morfologia do dia do assessor, de fato fazendo shadowing próximo desses caras, porque no final, como você comenta, Silvio, essa é uma tecnologia, né? Uma tecnologia é um meio para um fim.
entender bem a natureza do problema efetivamente o que a gente está resolvendo é de fato o cerne da questão. E achei que a gente fez um bom trabalho nesse sentido. A gente estudou o dia a dia do assessor, viu que esses caras levavam em média 30, 35 minutos preparando um pitch, porque como eu comentei, são inúmeras fontes de dados, são fontes de dados técnicas, né? Antes de eu fazer uma oferta, eu preciso ler o prospecto de um fundo, eu preciso entender quais são as nuances, que ativos compõem aquela decisão. Porque eu preciso me preparar para um número de perguntas que o cliente pode me fazer, porque se em alguma dessas interações, eu que sou especialista, não conseguir ser assertivo na resposta para o cliente, provavelmente eu perco o punch, o buy-in do cliente naquela interação. Então a gente estudou o dia a dia do assessor, o assessor levava no momento que a gente estudou cerca de 30, 35 minutos se preparando para pro pitch, porque a gente chama da hora do show, né, que é a hora que eu vou me colocar ali com o cliente para fazer essa oferta, e a gente entendeu que esse era o espaço, né, onde a solução podia agregar o maior valor. O maior valor aqui foi reduzir para cerca de 30 segundos o tempo médio de preparação. Então, de fato, hoje é uma pergunta que esse cara faz: qual que é a melhor abordagem que eu posso fazer para o Silvio? E aí o modelo está preparado para entender que a melhor abordagem tem que levar em contexto a situação econômica do país, o morning call, a recomendação de investimentos, uma série de elementos para efetivamente sumarizar essa pergunta. Qual é a melhor conversa que eu posso ter com o Silvio hoje, por exemplo? Sumarizar essa pergunta com o que o assessor pode, de fato, usar para abordar o cliente. Então, acho que a grande diferença do PitchMaker com relação a outras soluções que o mercado trouxe, e a gente foi, né, nós fomos os primeiros juntos, Verdade. BRQ, Santander, AWS, por fazer esse trabalho, a grande sacada do PitchMaker foi colocar a tecnologia onde estava o problema. E o problema estava em sumarizar um contexto hiper complexo para pro cliente fazer uma conversa sharp, precisa, afiada, simples. E acho que por isso foi tão bem sucedido, tão bem recebido. Hoje a gente tem mais de 1.400 assessores usando a solução, basicamente 100% da assessoria do Santander usando. A gente vai conseguir no futuro dar mais acesso a outros clientes para assessoria de investimentos, que é algo muito demandado, porque o assessor agora consegue fazer dar mais assessorias por dia do que ele conseguia antes. A gente já tem alguns números super legais que mostram que a gente aumentou substancialmente a captação, né, a entrada de recursos, o investimento que os clientes fazem com o banco no público da assessoria que estava usando a ferramenta, porque a conversa é muito mais efetiva, muito mais direta. Então acho que é justo dizer que foi bem sucedido por uma combinação de uma tecnologia que é fantástica, a gente usou o melhor que a indústria tem para oferecer, um baita time de desenvolvimento com a gente, vocês fizeram esse trabalho, os especialistas de AWRQ fundamentais nesse processo, e acho que um bom trabalho de produto, de entender o cliente, de entender o problema vindo do Santander, de delimitar efetivamente onde estava o valor, para a gente rapidamente colocar algo na mão dos assessores e começar a testar. A gente, inclusive, está num processo de melhoria dessa solução. A gente começou com algo mais simples, uma prova de valor, que hoje evolui para ser não só a ferramenta do dia a dia desses assessores, mas vai se tornar, começa a morar em outras jornadas dentro da dinâmica de assessoria com o cliente, vai evoluir como produto e como solução. É só o começo, né? É só o começo. É um trabalho espetacular, uma parceria muito bacana com a AWS. Nós vamos falar com eles também em um dos videocasts aqui da BRQ. Você falou uma coisa que algo tem te surpreendido em termos de resultado, que não estava muito isso aqui não era muito o que a gente estava mirando de resultado, mas tem acontecido, ou tem dado sinais de um resultado um pouco inesperado, e isso tem trazido algum complemento, uma surpresa boa dentro do projeto que você pode compartilhar? Legal. Sim, e acho que é justo dizer que quem trabalha com gestão comercial e do ponto de vista do banco com o assessor, efetivamente é um time de 1.400 pessoas, disperso, e esse time disperso, né, ele tem pessoas que performam diferente. Somos humanos, um dia eu acordo, enfim, eu peguei trânsito, eu tive uma experiência que não foi tão boa, hoje está chovendo, enfim, tem todas as variantes possíveis. Ou eu sou um assessor novo, eu acabei de tirar o meu CEA, o meu CPA 20, eu acabei de tirar a certificação, estou começando a minha jornada como uma pessoa de assessoria, como um especialista nisso.
E a surpresa que a gente teve, que é muito interessante, é que a plataforma, a solução, né, o PitchMaker, ajudou todos os assessores em média, mas no sentido de reduzir tempo de preparação do pitch, de aumentar a captação líquida, né? Então, melhora a eficiência, aumenta a captação líquida. Mas o que é o ingressos de investimentos vindos dos clientes que foram tocados, né, por um pitch preparado pela solução. Mas os assessores mais novos, aqueles que conhecem menos e tem menos do dia a dia, do traquejo da conversa com o cliente, as pessoas estão de fato começando. Porque a gente divide o nosso time comercial e sempre que a gente analisa, a gente olha para a dispersão dessas pessoas. Então a gente diz, tem um quartil, os primeiros 25% que estão performando, tem a performance menos efetiva de todos os nossos assessores e tem os 25% melhores. E tem aquela galera, 50% que estão ali no meio, que efetivamente puxam a média de conversão, de eficiência, etc. E o que a gente viu foi que os assessores que estão nesse primeiro quartil, nesse primeiro grupo, que é o grupo menos letrado, por assim dizer, nessa jornada de investimento, ou porque estão começando a sua carreira, ou porque acabaram de tirar a certificação, ou porque de fato estão conversando com clientes que são mais difíceis, esses foram os que mais se beneficiaram da solução. Então a gente viu que na média a performance de conversão, tempo médio de preparação do pitch desse público, que eram os nossos efetivamente assessores ranqueados no quartil menos efetivo, menos eficiente, subiram para próximo da média. O impacto foi menor nos assessores que entendem muito. Porque esse assessor, por um lado, não necessariamente se apaixonou pela solução, porque entende na cabeça dele que de fato é melhor que a solução. Certo ou errado, isso acontece. E por outro lado, teve um efeito muito positivo nesses assessores, nesse time que está começando a carreira, que às vezes não está super confiante para fazer uma conversa com um cliente difícil, né? Então esse foi um outcome interessante, um resultado interessante desse processo que não estava previsto. O que a gente imaginava? Que a conversão fosse aumentar para todo mundo e que o tempo médio de preparação fosse reduzir, né, o tempo médio de preparação do pitch fosse reduzir para todo mundo. Na verdade, o que aconteceu foi que melhorou na média, mas esse quartil menos, vamos dizer, menos preparado, experimentado nessa jornada, foi o que mais melhorou. E para a gestão comercial, seja de um time de assessoria de investimentos, de gerentes de banco ou de qualquer outro grupo de vendedores, né, que tocam o cliente de forma específica, especializada, como o nosso time de investimentos, acho que esse é um achado muito importante. Eu acho que toda indústria, toda empresa tem essa questão de formar um time de alta performance, né? E times grandes, você tem esse cuidado com a formação, mas tem um tempo desse processo de ganhar maturidade, de aprender com aqueles que já estão há mais tempo ali em campo, e ter isso acelerando dessa forma. Eu acho que para quem eu estivesse começando agora, seria um espetáculo poder contar com uma tecnologia que me colocasse ali e me trouxesse essa possibilidade de ganhar mais confiança, de estar mais certo naquilo que eu estou percebendo, que eu estou identificando, porque a ferramenta está me dizendo, olha, é isso que você está pensando mesmo, é para cá mesmo, né? Dá uma fortalecida. Muito bacana. Olhando agora, a gente está chegando perto do fim aqui, olhando para o futuro, o cenário competitivo, a gente vê uma busca e um universo gigante das empresas que estão, e praticamente toda a indústria está nisso, numa visão N-to-N, para poder chegar no N para alguns e talvez conseguir chegar no 1 para 1. Né? Vocês, de uma forma estratégica aqui, conseguiram antecipar o futuro e chegar em um tema específico no 1 para 1. Mas de forma mais ampla, e olhando até para o setor financeiro como um todo, você acha que a gente chega nos próximos 2 anos nesse 1 para 1? Você acha que o mercado vai atrás dessa possibilidade? Isso é bom para o cliente? É bom para as empresas? Acho que a pergunta também aqui super boa, se você toca num tema que é cirúrgico e estratégico para a indústria, né? Para a indústria financeira, mas para a indústria como um todo. Quem nunca recebeu um alerta, uma notificação, um push, uma mensagem do banco ou de uma empresa, de uma dessas que das quais a gente recebe serviços, né? Prestam serviço para a gente e recebeu algo totalmente fora de contexto, uma mensagem que não tem nada a ver,
ou que efetivamente não é acionável para você, porque errou o momento, porque errou a oferta, porque errou a conversa. Acho que a gente não erra mais o nome, mas no Perfeito. passado isso acontecia, né? Então, eu acho que a gente deu um passo importante de antecipar o futuro, como você disse, que é agora a conversa de fato é uma para cada cliente. E nesse contexto de que a gente tem uma conversa acontecendo para cada cliente, eu acho que o nosso próximo passo e o passo que a gente vai dar na indústria é desse tipo de conversa permitirem interação. Então, primeiro, o estado em que a indústria está, eu acho que a minha avaliação como cliente é de que tem muito a melhorar. Eu não tive ainda uma conversa de investimentos e eu testo todas as casas. Eu não tive ainda uma conversa de investimentos com o nível de personalização que o PitchMaker oferece para os clientes do Santander hoje. Ok. Então eu não tive esse tipo de interação. Então a minha experiência como cliente a indústria tem bastante por melhorar e entendo que está buscando isso. Num contexto de oferta mais amplo, jornadas de banco, eu acho que também existe um espaço bastante relevante. Eu acho que, inclusive combinado com modelos de dados permitidos, por exemplo, pelo Open Finance, o uso desses gatilhos para trazer hiperpersonalização ou até ultra-personalização são super importantes. Então eu vejo que a indústria está indo para lá. Com que velocidade, se me pergunta dos 2 anos, eu ainda não sei. No Santander é fato, eu posso dizer que a gente está perseguindo isso obsessivamente todos os dias. Além dessa personalização um para um, ou seja, de fato personalização, saindo desse mundo mais genérico para o específico, e vai existir no futuro próximo, pelo menos esse é o nosso roadmap, uma interação do cliente com essa personalização, então uma mensagem, uma recomendação de investimentos, o que seja, que nós como banco entendemos que era importante falar com você como cliente, ou que você como cliente nos provocou a trazer para você como provedor de serviço, provedor de solução, né? Que é a possibilidade de você interagir com essa conversa. Então é sair também de uma interação unilateral, personalizada, um para um. Então é uma conversa para o Silvio, fala com os seus investimentos, com seus dados, não é mais genérica, eu não erro mais o momento. Mas mais do que isso, você como cliente poder me dizer, Robson, me fala mais sobre isso e aquela outra coisa. E a partir dessa interação, então, de uma interação unilateral para uma interação bilateral, uma conversa, um diálogo, a gente construir a próxima interação personalizada, um para você. Eu acho que o futuro, e aí não sei te dizer em que horizonte isso acontece, nós estamos perseguindo isso para ontem. Acho que o futuro tem muito a ver com isso, com a indústria está indo para esse caminho, tem muito por melhorar. Acho que a gente dá um passo importante nessa personalização, porque, de novo, eu como cliente de casas, de outras instituições financeiras, porque eu estou aqui testando outras soluções, vejo oportunidade na indústria e fora, mas fora a personalização de uma interação unilateral, eu vou até o Silvio, eu como instituição, falo alguma coisa que para o Silvio eu entendo que é relevante só para ele, quando o Silvio responder, o que eu faço? Qual vai ser não o next best interaction, o next best action, vai ser qual é o next best conversation, ou seja, a próxima melhor conversa para o Silvio nesse contexto. Acho que o futuro da indústria vai muito por aí. Isso é espetacular porque no nosso estudo aqui, a visão da ultrapersonalização é justamente numa conversa dessa poder falar, olha, eu não gosto dos investimentos com essa característica. E essa conversa está registrada, né? Então, daqui para frente, né, aquela coisa que você gosta de ouvir, né? O assessor fala assim, olha, pensei nessas opções e eu já tirei, eu sei que você não gosta daquele tipo de investimento. E você percebe que não é uma escuta para a evolução de produto, é uma escuta para minha situação de vida, para as decisões referentes aos meus investimentos, né? É isso que você está dizendo, né? Esse registro dessa conversa e que isso seja usado em benefício, encurtar caminhos e cada vez ser mais assertivo nessa conversa e a pessoa se sentir escutada e que isso, seja qual for o canal, está registrado e é levado em consideração. É isso que a gente está falando de chegar nesse relacionamento. Perfeito, exatamente isso. Acho que você sumarizou bem. E a gente está falando efetivamente de memória. Então, como organização, a gente lembrar das interações, permitir que o cliente interaja e usar isso em benefício do cliente.
isso, por consequência, gera um benefício de negócio para a empresa, porque um cliente satisfeito é um cliente presente, que está um cliente principal para a organização. Então, é exatamente disso que eu estou falando. E, além dessa visão, não só a capacidade de memorizar aquilo que o cliente trouxe, trabalhar com o contexto da informação, falar, Silvio, lembrei que da última vez a gente falou sobre isso ainda te interessa? Mas fora isso, que é uma conversa que vai de mim para você, Silvio, como organização, para você cliente, também te permitir interagir. Uma vez que você diz, como você mesmo falou, eu quero mais disso, menos daquilo, gostei, não gostei, é para cá, investir, porque você pode me dar, você pode dar para o seu banco, né, para o seu assessor, toques, inclusive, que não são diretos. Você pode não engajar com a conversa. E aquilo virar, esses dados todos sendo registrados, virarem insumo para melhorar a experiência para você. Perfeito. Pessoal, chegamos ao fim. Agradecer demais essa experiência do Robson compartilhando com a gente. Foi um prazer. Muito obrigado, Robson. Obrigado, Silvio.